Quando eu engravidei, eu estava passando por uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu estava sem dinheiro, sem casa e estava prestes a acabar o relacionamento que eu tinha com o pai do meu filho. Eu morria de medo de ser mãe solteira. E o meu pior pesadelo estava prestes a se realizar. Foi uma época muito triste, porque por mais que eu quisesse, eu não sabia como sair da situação. Foi uma fase complicada. E de certo modo, eu consigo ser grata pelo que me aconteceu, exatamente da forma que aconteceu. Porque foi justamente naquele período, na fase mais difícil que eu estava passando, que a minha vida começou a mudar de verdade. Olá, eu sou a Nayane Araújo e esse talvez seja um dos vídeos mais pessoais que eu gravei para esse canal. Porque hoje eu quero contar uma parte da minha história e compartilhar com você uma reflexão que mudou a forma como eu vejo a cura emocional. E justamente por ser um vídeo tão pessoal, tão íntimo, eu quero que, se esse vídeo tocar você de alguma forma, você me devolva com uma coisa muito simples. Se inscreve no canal, ativa lá o sininho e me segue também no Instagram, que assim, dessa forma, você me ajuda a fazer com que essa mensagem, esse vídeo chegue a mais mulheres. Mães estão precisando de ouvir tudo isso que eu vou falar aqui agora para você. Durante muitos anos eu procurei resposta. Nossa, eu realmente procurei. Estudei desenvolvimento pessoal, estudei comportamento humano, questionei crenças, pratiquei afirmações, meditei. A minha mente, ela sempre foi bastante agitada. Eu tinha insônia, sabe? Desde pequena. Eu pensava demais, preocupava demais. Então, há anos atrás, eu conheci uma pessoa que meditava. E eu já tinha escutado falar que a meditação era algo muito bom, que acalmava a mente, deixava a pessoa mais tranquila. E aí eu perguntei a ela se aquilo de fato funcionava. E ela disse, sim, funciona para mim. E aí que eu comecei. Eu queria aprender a silenciar a minha mente barulhenta. E essa busca me levou a temas como espiritualidade, consciência, física quântica, transformação pessoal. Eu estudei e apliquei isso durante muitos anos. Tudo isso me ajudou, eu não posso dizer que não. Me ajudou muito, me tornou mais consciente, mais observadora, mais calma. Mas existe uma diferença entre melhorar e se manter de pé quando tudo está desmoronando, quando tudo está caindo ao mesmo tempo. Porque quando eu fiquei grávida, tudo aquilo que eu achei que eu tinha resolvido, né, com as afirmações, com a mudança de crenças, de padrão de pensamento, tudo aquilo que eu achei que estava ok, aquilo começou a ser testado. Eu estava com medo, muito medo. Medo de criar um filho sozinho, medo de repetir padrões, medo do futuro, medo de não ser capaz. O meu relacionamento estava bastante fragilizado. As minhas finanças estavam num dos piores momentos da minha vida. E eu sentia, obviamente, que eu estava perdendo o controle de tudo. Então, foi nesse momento que não me restava outra alternativa, a não ser buscar Deus. Então eu comecei a buscar Deus de uma forma diferente. Não por religião, não por obrigação, mas porque eu realmente já não sabia o que fazer. Eu falava com Deus o tempo todo, no carro, sozinha em casa,
Antes de dormir, eu pedia direção, pedia sabedoria, eu pedia ajuda para lidar com o pai do meu filho, pedia ajuda para tomar decisões, pedia ajuda para não desistir. E uma coisa começou a acontecer. Essa conexão com Deus, ela não mudou primeiramente a minha vida. Ela me mudou primeiro. E isso é muito importante. Porque muitas vezes nós queremos que Deus mude as circunstâncias. Mas o que aconteceu comigo foi diferente. Primeiro eu comecei a mudar. Passei a olhar para o meu marido com outros olhos. Eu percebi que se eu queria que ele fosse diferente, eu teria que ser diferente. Então eu passei a reagir menos, a ouvir mais, a compreender mais, a perdoar mais. Então, eu já tinha dado um passo na direção da minha família, só que nessa fase em que eu comecei a buscar mesmo Deus, isso se tornou mais intenso, mais evidente. Então essa transformação que estava acontecendo no meu relacionamento também começou a acontecer na minha família. Durante muitos anos eu carreguei mágoa da minha mãe. Durante muitos anos eu senti que não era compreendido. Mas aos poucos eu comecei a perceber algo que eu não tinha conseguido enxergar com tanta clareza antes. Nesse estudo que eu fiz, né, antes mesmo dessa busca intensa por Deus, eu já tinha tido uma compreensão, né, da minha mãe, das situações que ela passou, e por isso que muita coisa no nosso relacionamento não tinha corrido bem. Mas quando eu comecei a me conectar com Deus, eu percebi com muita clareza que a minha mãe, ela não era a vilã da minha história. Ela era uma mulher que também tinha sofrido. Minha mãe sofreu muito. E ela também carregava as suas próprias feridas. Também estava fazendo o melhor que ela podia. E essa compreensão genuína, sincera, ela começou a me libertar. Porque o perdão não mudou apenas a forma que eu via minha mãe. O perdão me ajudou a mudar a forma que eu via a minha vida, a forma que eu carregava a minha própria história. E foi aí que eu percebi algo que eu quero compartilhar com você. Durante muitos anos, eu tentei mudar a minha realidade através da mudança dos meus pensamentos. E isso ajudou. Mas a mudança mais profunda, ela começou a acontecer quando eu deixei de acreditar que eu precisava carregar sozinho. Foi libertador descobrir que eu não precisava carregar sozinho. Foi libertador descobrir que eu não estava sozinho. Foi libertador perceber que existia algo maior do que os meus medos, maior do que as minhas dúvidas, maior do que as minhas limitações. Eu passei a estudar a Bíblia. E lá eu encontrei princípios que me lembraram muitas coisas que eu já tinha estudado sobre mente, sobre crenças, sobre fé, sobre transformação. Mas eu também encontrei uma coisa que me faltava, que era uma fonte de confiança quando eu não conseguia confiar em mim mesma. Porque existe uma pergunta que continua ecoando dentro de mim. Como é que uma pessoa ferida, cheia de traumas, medo, uma pessoa que não sabe a sua real identidade, como essa pessoa vai conseguir mudar a própria realidade? Eu sabia a teoria, era pensar positivo. Mas quando eu não conseguia acreditar em mim, aí eu aprendi a confiar em Deus. E isso
acredite, mudou tudo. Mudou tudo. Hoje eu tenho uma relação maravilhosa com a minha família. Eu passei 40 anos da minha vida desconectada da minha mãe, da minha irmã. Eu tinha contato com elas, obviamente, mas eu não me sentia pertencente àquela família. Era um relacionamento complicado. Todas as vezes que a gente se via, havia discussão, trazia coisas do passado, e acabava que aquele momento não era um momento agradável. Então, eu decidi me afastar. Muito bem. Hoje eu amo a minha mãe e me sinto amada por ela. Se alguém me dissesse isso há alguns anos atrás, eu teria achado impossível. Porque, de fato, era um relacionamento repleto de mágoa, de dor. Hoje eu tenho um relacionamento que eu amo. Hoje eu tenho um casamento que eu amo. Eu olhava antes para o pai do meu filho e eu via alguém que me frustrava, me decepcionava. Hoje eu olho para o meu marido e vejo uma pessoa que eu admiro profundamente. E sou muito grata por ele estar na minha vida. Hoje eu tenho paz onde só existia conflito. Hoje tenho uma vida muito mais estável do que aquela mulher grávida, assustada e desesperada poderia imaginar. E eu sei que isso não é um mérito só meu. Eu não fiz isso sozinha. Quando eu me tornei mãe, percebi que a minha transformação, ela não era apenas sobre mim. Era sobre aquilo que eu iria transmitir ao Santiago. Porque os nossos filhos, eles não aprendem só com o que dizemos. Eles aprendem observando quem somos. E eu não queria transmitir medo. Não queria transmitir ressentimento. Não queria transmitir a sensação de vítima que eu carreguei durante muitos anos. Eu queria oferecer algo diferente. E a minha fé continua sendo algo muito importante dessa construção, dessa minha nova versão. Se a minha história trouxe alguma luz para você, me conta aqui nos comentários qual foi a parte que mais tocou o seu coração. Isso faz toda a diferença. Se conhece alguém atravessando um momento difícil, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser exatamente o que ela precisa ouvir hoje. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve agora. Aqui eu falo sobre consciência emocional, maternidade e transformação intergeracional toda semana. Te vejo no próximo vídeo.